A gente não pode fazer um Amazônia em Debate falando de economia sem tocar na mola propulsora do estado do Amazonas, que é o projeto Zona Franca de Manaus. Dados da Suframa dizem que a economia vem subindo, o faturamento do PIN cresceu 7,57 no primeiro trimestre deste ano. Marcos Evangelista, presidente do Corecon, você acredita que esse aumento na economia do polo industrial de Manaus é muito volúvel, é muito, digamos que frágil? Veja bem, se basear dizendo que o industrial de Manaus está bem, baseando apenas no faturamento, é uma inverdade, porque nós temos aí poucas indústrias instaladas, comparando aí com o ano passado. Nós temos uma retração de 1,5%, baseado nos números de projetos registrados no Conselho Regional de Economia. Então, nós estamos aí numa situação negativa, comparado com os cinco anos passados. Então, a gente espera que 2014 em frente seja um ano próspero para a Zona Franca de Manaus. Nós estamos aí à beira de uma perenização da Zona Franca, que todo mundo espera, mas isso aí, a extensão por mais 50 anos, é uma coisa ainda que está tramitando. A gente está vendo a PEC da Zona Franca, saiu da pauta, entra na pauta, a gente não sabe o que realmente, qual é o futuro. A gente espera que os nossos políticos, nossa bancada do Amazonas, sejam bastante fortes para que a gente consiga essa extensão também dos incentivos fiscais para os municípios metropolitanos, que aí sim pode dar uma alavancagem ao nosso distrito industrial. Basta dizer que hoje nós não temos áreas para instalar novas indústrias, nós temos uma fila aguardando uma disponibilidade de área. A Câmara Municipal está discutindo essa questão do plano diretor, a revisão do plano diretor. Você me disse que o Distrito Industrial não tem área para a implantação de novas indústrias. Portanto, para onde crescer com o distrito? Todos nós sabemos, por exemplo, que o distrito tem que estar dentro da área territorial do município de Manaus. Mesmo estando muito próximo, as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus não alcançam, por exemplo, o Cacau-Pireira e o Iranduba, mesmo a capital estando interligada agora a esses dois polos pela ponte. Exatamente. Nós participamos da reunião do plano diretor e uma das nossas falas nós falamos exatamente nesse ponto. Veja bem, o investidor que quer investir o dinheiro na Zona Franca, ele procura primeiramente pela área para poder fazer seus investimentos. No momento que de primeira já consegue, já depara com essa dificuldade, ele já repensa sobre seus investimentos. Veja bem, nós estamos aqui na região norte, estamos ilhados, né? Só temos transporte aí pelos rios ou então aéreo, que é caríssimo. Então, as vantagens comparativas para haver investimentos em Manaus têm que ser ampliadas para que nós tenhamos o aumento de investimentos. E a questão da área é uma questão crítica no meu ponto de vista. Por exemplo, hoje mesmo a Câmara apresentou o relatório da Comissão de Revisão do Plano Diretor da cidade de Manaus, e o que nós tínhamos como zona de expansão urbana passou a voltar à nomenclatura de área de transição da cidade. Mas mesmo assim, estão pacificados os eixos da BR-174 e da AM10, que é a Manaus e Taquatiara, como flexibilizados para a implantação de atividades até tipo 5 ou atividades especiais, como nós temos o caso das termoelétricas que estão ali na Torquato Tapajós e também na BR-174. O senhor acredita que há uma tendência do Distrito Industrial de crescimento para a zona norte da cidade, chegando a essa zona de transição? Sim, existe. O problema nisso é a especulação imobiliária. Uma vez que as áreas são restritas, por exemplo, atividade 3 e 4, que são as que empregam mais pessoas, que necessitam de mais áreas, hoje o pessoal justamente está recorrendo a essas áreas, né? Os proprietários, sabendo disso, aumentam bastante os preços. Então, hoje, um metro quadrado de uma área industrial está 300% a mais comparado a 2 anos atrás. Então, é um problema que tem que ser resolvido a curto prazo. E aí a gente percebe que há essa dificuldade, principalmente da Suframa, porque mesmo o plano diretor contemplando a instalação de indústrias na Torquato Tapajós, na Manaus Itacoatiara e na Manaus Boa
Boa Vista, aquelas terras não são públicas, diferente do Distrito Industrial 2 e do Distrito Industrial 1, onde as terras são públicas e aí o metro quadrado é simbólico, de R$ 1 o metro quadrado. Nessas áreas que eu acabo de me referir, tem esse problema da especulação imobiliária. Exatamente. As áreas do distrito, você faz um projeto e você paga aí um preço simbólico e ainda parcelado. Essas outras, não, você tem que negociar com o proprietário, que sabendo disso, joga o preço aí com as margens de lucro bastante acima. Emily Lira. Então, falando sobre imóvel, né, o Benício de Boa Vista, ele diz assim: tenho 20 anos e quero comprar um imóvel. Estou no meu primeiro emprego. O financiamento é a melhor opção para mim? Não tenho dinheiro para a entrada. Como que faz? Bem, vai depender também do volume do investimento que ele quer fazer. Nós temos várias linhas de financiamento. Eu acredito que ele tem que procurar a instituição financeira. Primeiramente, que ele tem conta. De repente, o relacionamento bancário dele, isso favorece a gerência de conseguir melhores taxas. Primeiro caso, consulta primeiro a tua agência, depois não deixa de consultar outras linhas de crédito, né? De repente você consegue uma linha de crédito com juros menores. Logicamente, antes de você entrar no financiamento, você tem que analisar a sua capacidade financeira. Não adianta você contrair um compromisso acima da sua capacidade financeira, porque você vai ficar inadimplente, você vai perder dinheiro e vai perder o imóvel. Passa a ser uma empresa que fica à beira da falência. Exatamente. Agora, uma dúvida nossa aqui também. Quais são os gargalos hoje da economia manauara? Em que sentido? As grandes problemáticas da nossa economia. Olha, hoje o principal gargalo é que nós não temos mão de obra especializada. O distrito tem muitas vagas, mas a mão de obra especializada é escassa. Hoje o distrito ele sofre um poder atrativo de mão de obra, mas infelizmente a maioria da mão de obra não tem qualificação. Então nós temos que fazer um investimento na qualificação da mão de obra para poder empregar as pessoas que estão ao redor do distrito industrial. Pois bem, vamos agora para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Amazônia em Debate aqui pelo AmazonSat. Até já.